Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Como nós vimos, a isomeria espacial, a estereoisomeria, pode ser dividida em dois casos principais, a isomeria cis-trans e a isomeria ótica. E nós vamos prosseguir esse estudo da isomeria, estudando isomeria ótica. Em primeiro lugar, algumas características das ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas tratam-se de oscilações de campos elétricos e magnéticos, que se propagam um produzindo o outro. A alteração de um campo elétrico produz um campo magnético, e a alteração do campo magnético, por sua vez, produz um campo elétrico, e essa oscilação então se propaga. E representa o campo elétrico, B o magnético, né? Tanto faz estar na vertical ou na horizontal, e habitualmente a gente representa na química só um deles, por exemplo, o campo elétrico, porque senão vai ficar muito complicada as ilustrações. A luz normalmente emitida por uma lâmpada, pelo sol, a luz que bate na parede e reflete até você, não tem só um plano de vibração. Observe que a gente está olhando de frente, né? Por exemplo, aqui, ó, ou lá de trás, e vendo essa oscilação para cima e para baixo do campo elétrico. Mas a luz comum, ela vibra, por exemplo, verticalmente, horizontalmente, de lado, ladalmente para o outro lado, etc, etc, etc. A luz que vibra em apenas um plano é denominada luz polarizada. No nosso cotidiano é raro. Às vezes a luz refletida por superfícies muito lisas, como pisos, né, laminados, pode ser relativamente polarizada, ou a luz do sol que atravessa as nuvens, mas é raro. Geralmente a luz refletida pelos objetos que tem aí na sua casa, a luz do sol de uma lâmpada, é a luz não polarizada, é a luz comum. Aqui nós temos representada a luz comum com vibrações em inúmeros planos, né? Vertical, de lado, para outro lado, etc. Existem aparelhos denominados polarizadores, e que são dispositivos que podem fazer com que a luz passe a vibrar em apenas uma direção. Por exemplo, como aqui na ilustração, apenas para cima ou para baixo. E há substâncias químicas que, quando atravessadas pela luz polarizada, têm a capacidade de girar o plano da luz polarizada. Essas substâncias são denominadas substâncias oticamente ativas. As substâncias oticamente ativas podem ser classificadas em destrógeras ou levógeras. Vamos usar em toda a nossa introdução o ácido lático, que se trata do ácido 2-hidroxipropanoico. Para surpresa dos químicos, foram encontrados dois tipos de ácido lático com propriedades absolutamente iguais, com a exceção de que eles giravam o plano da luz polarizada para lados opostos. Isto é, se um girava o plano da luz polarizada para a direita, o outro girava para a esquerda. Aquele que gira para a direita é chamado destrógero e representado pelo símbolo, o sinal positivo, ou pela letra D minúsculo. Já o que gira o plano da luz polarizada para a esquerda é chamado levógero e representado pelo sinal de menos ou L minúsculo. Se eles estão na mesma concentração, se um gira, por exemplo, o ângulo para um ângulo de mais 22 graus, o outro vai girar para menos 22 graus. Essas substâncias são chamadas isômeros óticos ou enantiômeros. Os químicos então percebem que o principal tipo de substância que apresenta isomeria ótica é aquela que, como o ácido lático, tem um átomo de carbono ligado a 4 grupos diferentes. Veja aqui, nós temos a carboxila, o hidrogênio, o grupo metil e a hidroxila, todas ligadas
ao mesmo átomo de carbono. Esse átomo de carbono habitualmente é marcado com um asterisco e é denominado carbono quiral ou assimétrico, porque, como veremos, ele leva às moléculas assimétricas. Há casos de isomeria ótica sem o carbono quiral, mas são muito específicos e não serão objeto de estudo aqui. Lá em 1880, dois cientistas, Van Toff e Lebel, propuseram independentemente uma solução para esse enigma. Eles afirmavam que substâncias como ácido lático, que o átomo de carbono com 4 ligações simples teria a geometria tetraédrica. Isso levaria a moléculas diferentes, caso ligado a 4 grupos diferentes, claro. Diferentes como a tua mão esquerda é da mão direita, ou seu pé esquerdo do pé direito. É como se tivesse do avesso um em relação ao outro, né? Não são iguais e um a imagem no espelho do outro. Quem tentou já calçar o sapato direito no pé esquerdo sabe bem que não são iguais. Essas duas conformações das moléculas são chamadas enantiomorfas. Então, os objetos em si são denominados enantiomorfos. As substâncias são chamadas enantiômeras. Vamos falar um pouco sobre objetos e suas imagens. Em primeiro lugar, tem os nomes muito chatos nessa parte da química. Então, imagens no espelho às vezes são denominadas imagens espectrais, porque em grego, espectro é espelho. Se você pegar um copo e colocar na frente do espelho, a imagem é idêntica ao objeto, porque um copo é simétrico. Ele pode ser dividido em duas metades iguais. Agora, sua mão, por exemplo, não pode. Ou fica dedinho de um lado, dedão do outro, ou dedos para cima e palma para baixo, ou de um lado fica a palma e do outro lado fica o dorso da mão. O mesmo ocorre com moléculas que possuem o átomo de carbono quiral. Essas moléculas são assimétricas. E quando um objeto é assimétrico, a imagem não é idêntica ao objeto. A imagem, ela não pode ser sobreposta ao objeto. Objeto e imagem não são sobreponíveis. É claro que há uma dificuldade na representação dessas moléculas. Nem sempre nós vamos ter à disposição computadores que fazem ilustrações como estas, mostrando as diferentes conformações das moléculas. Então, há várias formas de se representar duas moléculas enantiomorfas. E a que eu vou mostrar nesta aula é a seguinte. Observe o exemplo que está à esquerda. Nós temos na horizontal dois grupos para a frente do observador e na vertical dois grupos que estão para trás. Os grupos que estão para frente são representados com essas ligações, esses breguetes cheinhos aqui. E os grupos que estão para trás do observador, representados de forma achurada. Na molécula da direita é o contrário, os grupos na vertical estão para frente do observador, então recebem o breguetes sólido, enquanto que os grupos que estão na horizontal estão para trás do observador e são representados pela coisinha achurada. São ligações, formas de se representar. O ácido lático foi isolado do leite fermentado no início do século XIX e colocado nos polarímetros ele mostrou ser destrógeno. Porém, algum tempo depois, o ácido lático foi isolado dos músculos. Os músculos, quando em atividade anaeróbica, também produzem ácido lático e esse ácido lático, por sua vez, é levógeno. Mais curioso ainda é quando os químicos vão ao laboratório e sintetizam ácido lático. Aparece um composto sem atividade ótica, que antigamente era chamado racemato, né? E hoje nós chamamos de composto racêmico.
Ainda no fim do século XIX, o microbiologista francês Louis Pasteur, ele estava trabalhando com o racemato de uma substância chamada ácido tartárico. E, como todo racêmico, não gira ao plano da luz polarizada. Ele cristalizou uma solução desse ácido tartárico. Olhando ao microscópio, ele percebeu que os cristais eram diferentes, como a mão esquerda é da mão direita, que eles eram imagens no espelho um do outro. Ele viu isso no microscópio, você observador assim nos quintos dos infernos, sabe? Com uma pinça ele separou os dois tipos de cristais, dissolveu em soluções, 6 soluções diferentes, e um era destrógeno e outro levógeno. Aí passa-se a se ter a ideia de que o racêmico seria, o racemato seria uma mistura. Ocorre que nem toda a mistura de estrógeno e levógeno pode ser separada, como o caso do ácido tartárico. Às vezes não dá para separar por nenhum método físico, nem destilação, eles têm o mesmo ponto de ebulição, nem por cristalização fracionada, e eles agem como uma substância diferente. Então, a União Internacional diz que aqueles isômeros ópticos que podem ser separados, quando eles formam aqueles cristais diferentes, nós devemos usar o nome conglomerado racêmico. Mas quando eles não podem ser separados agindo como uma nova substância, devem ser chamados apenas composto racêmico. O termo mistura racêmica é condenado pela IUPAC, que diz que vai sair no soco com quem usar esse termo. Tá, eles não falam que vai sair no soco, mas eles dizem que condenam fortemente esse uso porque não dá para diferenciar. Isso é muito complexo, é apenas para a informação de vocês, e só dá para saber se forma um conglomerado racêmico ou um composto racêmico fazendo testes laboratoriais. A princípio, olhando a molécula, você não vê nada disso. Tá, tio Milho, como é que isso pode ser cobrado de mim em provas e vestibulares? Por exemplo, qual dos seguintes compostos apresenta isomeria ótica? Aqui na esquerda, nós temos claramente um carbono quiral. Ele está preso a um átomo de hidrogênio, a um grupo metil, a um grupo etil e a um grupo propil. Bota a estrelinha nele, era um carbono quiral. A molécula é assimétrica, vai ter 2 isômeros, um levógeno, outro destrógeno e possivelmente um racêmico. No caso à direita, nós temos este carbono assimétrico. Ah, mas não tem um outro grupo, é claro, tem hidrogênio aqui, que é diferente desse grupo, que é diferente da hidroxila, que é diferente de tudo isso aqui. E este átomo de carbono também é quiral, porque ele tem um grupo etil, uma hidroxila, esse grupo monstrão aqui, e um átomo de hidrogênio que não foi representado. Isso pode enganar o aluno. Então, nós temos 2 carbonos assimétricos, tá? Eu não quero entrar nesse detalhe agora, mas isso leva a 4 isômeros ópticos, 2 destrógenos e 2 levógenos. Eu só quero saber aqui quem tem isomeria óptica ou não e identificar os átomos de carbonos quirais. Este outro exemplo, nós não temos um átomo de carbono quiral, porque este grupo, preso a este átomo de carbono, é igual a este outro grupo, são 2 grupos etil. Tá? Os outros átomos de carbono, muito menos, né? Aqui tem 2 hidrogênios iguais, aqui 3 hidrogênios iguais, etc. Então, não há isomeria óptica neste composto. Aqui nós temos o ácido 1,2-amino propanoico. É um aminoácido. Ele tem um carbono assimétrico, porque tem um grupo metil, um grupo amino, o grupo carboxila e o átomo de hidrogênio que não foi aqui representado. Portanto, nós temos um carbono quiral e isomeria óptica. Neste caso, é claro que não, este átomo de carbono sequer está ligado a 4 grupos diferentes. Essa molécula é trigonal plana neste pedaço, neste trecho aqui, não vai ter isomeria óptica. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Um abraço e
Cuidem-se.